Nós escutamos, irmãos e irmãs, o profeta Jeremias prometendo aquilo que todo ser humano deseja, aquilo que toda a humanidade anseia: conhecer a Deus e conhecer por dentro. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Toda a humanidade deseja essa lei, não imposta desde fora, para que a gente obedeça com espírito de escravo, mas essa lei que brota lá do fundo do nosso coração, a lei do amor, onde a obediência e a liberdade se encontram. E é esse desejo profundo de todas as nações, de todas as etnias, de todas as religiões, de todas as culturas, que ressoa em Jerusalém, naquela festa em que se aproximam de Filipe alguns pagãos e dizem: gostaríamos de ver Jesus, queremos ver Jesus. E esse é o grito que a humanidade inteira continua nos dirigindo, esse pedido, essa súplica. Quando Jesus escuta que pessoas de fora do povo de Israel querem conhecer a Ele, entenderam que Jesus, como diz padre da igreja, depois repetido pelo Papa Paulo VI, é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Então, Jesus, quando escuta esse pedido, ele entende que chegou o momento em que ele vai ser glorificado. É interessante como no Evangelho de João, a glorificação de Jesus é o momento da cruz. Como assim? Cruz, momento de maior humilhação de Cristo. Como que João pode dizer que esse é o momento da glória, que Ele é glorificado? Jesus é glorificado na cruz porque nela Ele manifesta esse amor que se entrega sem medida e que é mais forte do que a morte. Esse amor que inaugura uma nova lógica, totalmente diferente daquela que o mundo conhecia, porque aquela que o mundo conhece desde sempre é a lógica da morte. Eu amo sim, mas até uma certa medida. Quando eu sinto que eu estou me perdendo, estou entregando a minha vida, aí eu paro, me dá medo, medo da morte. E nisso se mostra claramente como o princípio da morte e do medo dela é aquele que governa a vida das pessoas nesse mundo. Tem uma frase muito forte na carta aos Hebreus que diz: o maligno reina no mundo através do nosso medo da morte. E essa é uma frase que dá muito o que pensar, porque o ser humano sempre, por medo da morte, ele vai procurar salvar a sua vida e tenta salvar a sua vida com essa grande cobiça de querer para si mesmo tudo e todos, bens, fama, glória, prazeres, tudo para mim, eu sou o centro de tudo. E quando o ser humano adota essa estratégia, ele não só não escapa da morte, como ele até
corre ao encontro dela mais rapidamente ainda. E é por isso que Jesus diz: aquele que se apega à sua vida acaba perdendo. Mas quem coloca o amor por cima da própria vida, esse abre o seu coração para a vida daquele que venceu a morte pelo amor. E que fez com que a morte não seja a última palavra da existência humana, mas sim a vida em plenitude. O texto de João, no seu original grego, ele usa dois termos aqui nesse texto para falar da vida. Usa o termo psiché, da onde vêm as nossas palavras psique, psicologia. Esse termo muitas vezes ele é traduzido por vida e muitas vezes é traduzido por alma. Depois existe um outro termo para designar a vida. Quando Cristo fala da vida eterna, ele não usa o termo psiché, ele usa o termo zoé, que sempre é usado no Novo Testamento para designar a vida plena em Deus, a vida divina. Então ele diz: troca essa vida que você vai perder de qualquer forma, pela vida que eu te dou, a vida divina, a vida plena, a vida que venceu a morte. Se você escolher se apegar a essa vida destinada ao fim, você é como esse grão de trigo que não cai na terra e que fica sozinho. Mas se você escolher a vida de Cristo, a vida que Ele te deu com a sua cruz e ressurreição, aí você tem a vida multiplicada. Depois Jesus diz, também usando a palavra psiché, agora minha psiché está atribulada. E a gente pode entender, a minha vida mortal ou a minha alma está atribulada, assustada. E agora, diante dessa experiência humana, do susto, da inquietação, o que eu vou dizer? Eu digo, não digo, Pai, me livra dessa hora, mas digo, Pai, glorifica o Teu nome. E aqui é claro que a gente encontra um eco das palavras de Jesus no Horto das Oliveiras. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a Tua. Então, aqui Jesus mostra de que maneira Ele vai ser glorificado. Não só por essa cruz que, quando Ele diz, eu vou ser elevado da terra e vou atrair todos os olhares, todos os corações a mim, por causa desse amor que se entrega sem medida, mas como Ele é o grão de trigo que se multiplica, então toda a igreja vai manifestar esse mistério do amor mais forte do que a morte. E aqui é onde entramos nós, irmãos e irmãs, porque o mundo de hoje continua nos dizendo, mostrem Jesus para nós. Me mostra Jesus. E quando o mundo nos diz, me mostra Jesus, ele está dizendo, me mostra esse amor mais forte do que a morte. Me mostra esse amor sem medida. E como nós estamos respondendo a esse grito, a esse apelo? Tantas vezes eu vejo, como sempre, em todos os tempos, cristãos e católicos assustados com o mundo. Esse mundo não tem mais jeito, esse mundo está perdido. Olha só, acabaram de aprovar uma lei e tal coisa. Não sei o quê. Então, sempre com um susto e sempre com aquela conclusão,
realmente o mundo não tem jeito, a gente só tem que esperar a vinda de Cristo, porque o mundo não tem mais conserto, né? E a gente esquece que Cristo nos deu uma incumbência antes da segunda vinda dele, que é de anunciar o Evangelho por toda parte. Então, a gente quer que ele venha antes da gente ter feito a nossa parte. Ele mesmo nos deu essa missão, anunciar o seu Evangelho pelo mundo inteiro. Como é que a gente anuncia o Evangelho, irmãos e irmãs? É pela entrega da nossa vida, é manifestando diante das pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho esse amor que é mais forte que a morte, esse amor que arranca de nós todo o medo, porque nós, pelo batismo, já participamos da morte e ressurreição de Cristo, já morremos, já ressuscitamos, e temos uma vida nova em nós, esperando ser acolhida pela fé, para que ela se manifeste no mundo inteiro, para que a gente possa dar uma resposta para esse mundo tão angustiado, que continua dizendo para nós: queremos ver Jesus, mostrem Jesus para nós, precisamos ver o rosto dele, precisamos conhecer esse amor mais forte do que a morte. Peçamos nessa Eucaristia a graça de nos abrir cada vez mais a essa Zoé, a essa vida plena, a essa vida divina que nós recebemos, para que a gente possa ser o rosto de Cristo, vencedor da morte, diante dos nossos irmãos e irmãs que nos suplicam, que gritam, que nos imploram: mostrem-nos Jesus, queremos ver Jesus.